Meus irmãos, graça e paz. Amém? Nós percebemos e sentimos falta de alguns irmãos, né? Nesse mesmo final de semana está ocorrendo o SCC, na verdade ocorreu. Então muitos irmãos estiveram ali, devem estar bem cansados. Já acabou, Betinho? Eu acho que já, né? Está acabando, então ainda estão lá. Mas ficamos muito felizes em vê-los aqui nesta noite, que possamos glorificar o nome do nosso Senhor, cultuá-lo em espírito e em verdade, que é a forma que Ele requer de nós, né? Também cumprimento as pessoas que nos assistem através das mídias sociais, que o Senhor esteja com vocês e que em uma oportunidade breve vocês possam também estar aqui conosco, cultuando de forma presencial. Os diáconos pediram para avisar que hoje não terá culto infantil, mas hoje tem poucas crianças, né? Então tá tudo certo. Fiquem com os papais hoje, tá bom? Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas 10. Nós leremos os versos 38 até o verso 42. Lucas 10, nós vamos ler os versos 38 até o verso 42. Acompanhe a palavra do Senhor, que diz assim: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Oremos. Senhor nosso Deus, nós a Ti somos gratos, Pai, pela oportunidade que temos de estarmos aqui, reunidos em Teu nome, para render-te culto, glória e majestade que só a Ti é devida. Que o Senhor possa usar-me esta noite para que eu venha a ser apenas um instrumento em Tuas mãos. E que Teu Espírito Santo, ó Pai, possa falar através de mim e também dar-nos entendimento para compreender aquilo que o Senhor quer nos passar. Esteja conosco, em nome de Jesus, que nós oramos a Ti. Amém. Queridos, creio que todos nós já tenhamos visto e ouvido alguém falar sobre esse texto. Ele é muito conhecido. Mas eu creio também que a palavra do Senhor é viva, então ela pode sempre nos acrescentar algo. Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês e começar a falar sobre produtividade. Produtividade hoje é um conceito que significa a capacidade de produzir mais com pouco recurso. Esse conceito ele originou-se como realmente um conceito em 1766 com um economista francês chamado François Quesnay. E esse conceito ele chega à Inglaterra com o desenvolvimento da indústria ali na Revolução Industrial. Então ele chega à Inglaterra com a questão da demanda. Então eles precisavam sempre produzir. Os donos de fábricas, de empresas, eles tinham um costume de sempre colocar os funcionários mais produtivos em evidências e solicitar que todos os outros os copiassem. E isso gerava um atrito e grandes tensões. No século XXI, com a chegada da tecnologia, ela trouxe para nós a oportunidade de realmente produzir ainda mais. Entretanto, trouxe diversas mazelas para nós também. Porque agora nós estamos com mais demandas a serem feitas e, ao mesmo tempo, por uma pressão por eficiência. Eu conversando com meu avô fez seminário também, é pastor presbiteriano, e nós conversamos sobre as facilidades. Ele tem, não sei se vocês já estudaram um flashcard, está muito em alta hoje, né? Acho que os adolescentes estudam com flashcard. E meu avô tinha flashcard há muito tempo atrás, acho que há uns 45 anos atrás. Ele guardou o primeiro flashcard que ele usou. E aí ele me mostrou, tem até a foto, depois eu posso mandar para os irmãos, ele colocava a palavra em grego, em uma dos versos, né? E no outro, ele colocava a palavra em português e inglês. Ele falava que ficava fazendo isso constantemente. Aí eu falei: vô, você quer saber como que é o meu flashcard? Eu abri meu celular, eu tenho um aplicativo, eu não vou falar o nome que eu não estou fazendo propaganda, e eu mostrei, falei: ó, meu flashcard é assim.
E ele, nossa, na minha época eu tinha que escrever tudo à mão, na minha época eu tinha que ir para a biblioteca para pesquisar livros, e agora você pode acessar um banco de livros e tê-los à sua disposição. De fato, a nossa facilidade pelo conhecimento em buscá-lo está de forma muito maior do que antigamente. Entretanto, com mais conhecimento, mais responsabilidade. Então, os professores tendem a nos cobrar muito mais. Por quê? Porque a facilidade que a tecnologia traz a nós também imputa sobre nós a responsabilidade de eficiência. Por que eu estou falando disso tudo? Porque a produtividade é algo que tem nos assolado nos dias de hoje. Com certeza, todos nós, muitas vezes, colocamos a nossa identidade naquilo que nós produzimos. Então, você, adolescente, só é uma boa pessoa se você tira uma boa nota. Para você ter uma estabilidade financeira e passar um concurso, você precisa produzir uma série de estudos para atingir aquele alvo. Se você não casar, nos dias dos namorados, e aí? Você não produziu nada? A constante busca pela produtividade tem nos feito entrarmos em colapso. E nós vimos que hoje a saúde emocional, por exemplo, está tão em alta justamente por conta disso. A ânsia de produção. Só que isso não está presente apenas 2 séculos atrás. A produtividade, uma produtividade desenfreada que desagrada ao Senhor, ela nos atinge desde a criação do mundo depois do pecado. E nós podemos observar que, ao contrário de ser apenas um problema contemporâneo, ele aparece justamente no contexto sagrado. Muitas vezes o senso de produtividade afasta a igreja do seu Senhor. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, considerou, por exemplo, a síndrome de burnout como uma doença ocupacional. Em 2022, a Associação Nacional de Medicina do Trabalho identificou que 30% dos brasileiros que trabalham sofrem dessa síndrome. Nós, enquanto Brasil, somos o segundo país com mais casos diagnosticados do mundo. Então, algo que assolava desde os tempos bíblicos, nos assola também hoje em dia. Só não quero que vocês tenham a impressão errada de que nós não devemos produzir. Pelo contrário. Nós fomos criados para produzir. Nós fomos criados para cuidar do jardim, do Éden, em primeiro momento. Depois nós fomos criados para lavrar a terra. Nós fomos criados para nos multiplicarmos. Nós fomos criados para governar sobre as nações. Nós fomos criados para produzir. Produzir é nosso, porque Deus nos fez assim. Entretanto, com a entrada do pecado do mundo, nós começamos a produzir agora de uma forma que não agrada mais o Senhor. Qual que é o limite, então? Qual que é o limite entre uma produtividade sadia e aquela que desagrada ao Senhor? É justamente isso que nós veremos na cena que nós acabamos de relatar para vocês. Porque Lucas, ele descreve essa cena com o intuito de trazer para nós um diagnóstico do Senhor para 2 grandes e importantes amigas em sua caminhada, Marta e Maria. Observe o texto bíblico, e aí antes eu queria só trazê-los para o contexto, tá? O versículo 38 começa falando que eles estavam indo de caminho e o Senhor entrou em um povoado. O povoado não nos é aqui expresso qual seja. Entretanto, nós vamos ver em um outro relato de um outro evangelho que esse nome é nos revelado. Mas antes disso, no capítulo 9, Jesus ele estava aqui em Jerusalém. Ele estava indo para Jerusalém a fim de entregar sua vida e cumprir o propósito dele aqui na terra. Então Jesus ele cura um possesso, conforme Lucas capítulo 9, verso 44, diz o seguinte: fixai nos vossos ouvidos a seguinte palavra: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos do homem. Ou seja, Jesus já começou a alertar o povo. Está chegando o momento. Está chegando o momento onde eu serei entregue na mão de homens perversos. Esses homens tirarão a minha vida. Eu preciso ir para Jerusalém. Conforme diz o versículo 51 do mesmo capítulo 9. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto aos céus, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Então eles estavam indo em direção a Jerusalém e eles chegam em um povoado. E esse povoado é descrito para nós em João capítulo 11, verso 1, como Betânia. Fala assim, estava enfermo Lázaro de Betânia, que era a aldeia de Maria e de sua irmã
Marta. Então agora Jesus ele está em Betânia e ele está na casa de Marta, de Maria e de Lázaro como seu irmão. Só que nessa cena Lázaro ele não é relatado. Então está aqui na cena Jesus, os discípulos, Marta e Maria. E quando ele chega ali, Marta o hospedou em sua casa. Porque Marta é aqui irmã mais velha, então ela tinha esse caráter de hospedar. Ela hospeda Jesus em sua casa e agora a cena começa a se desenrolar. O que nós vamos fazer com esse texto hoje? Nós primeiro vamos entender a atitude de Maria, depois vamos entender a atitude de Marta, e ao final nós vamos traçar o diagnóstico de Jesus para ambas as atitudes. Tá bom? Espero que vocês entendam. Vamos me acompanhando nesse momento. Observe para mim, por favor, a atitude de Maria no versículo 39. 39 fala que Marta ela tinha uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Maria ela é expressa nos evangelhos em pelo menos 3 cenas. Nós conseguimos vê-la em Lucas 10, a cena relatada. A gente também vê ela em João 11 e em João 12. Observe o relato de João 11 sobre Maria. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos seus pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não tinha morrido. Onde que Maria está nessa cena? Aos pés de Jesus. Olha o capítulo seguinte, capítulo 12, verso 3. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés do Senhor e os enxugou com o seu cabelo, e encheu toda a casa com perfume de bálsamo. Onde Maria está novamente? Aos pés do Senhor. O que nós entendemos aqui é que Maria não tem uma atitude isolada da vida dela. Não, pelo contrário. Maria, ela sempre estava aos pés do Senhor. E isso não foi uma atitude única da vida de Maria, não. Mas algo que ela fazia durante toda a sua vida. Mas por que Maria vai aos pés de Jesus? Por que nessa cena fala que ela quedou-se e assentou aos pés do Senhor? O próprio verso 39 nos afirma que ela fez isso para ouvir-lhes os ensinamentos. Queridos, Maria, que ela estava em um local onde é o melhor local para se estar. Ela não estava ali apenas observando, ela estava ali tendo uma escutativa. Ela escutava os ensinamentos de Jesus. E aqui a ideia de discipulado ela é vista para nós de uma cena prática. Porque Lucas, no capítulo 6, versículos 47 e 48, vai falar justamente sobre a questão do discípulo. Observe: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. O Senhor fala sobre a importância de um discípulo estar junto a Ele. A importância de ouvir-lhes os ensinamentos e colocar em prática, porque assim nós teremos uma casa bem fundamentada. O nosso alicerce impedirá que quando as intempéries vierem, elas nos levem e façam com que a nossa casa ela seja desabada. Não, pelo contrário. Quando o nosso alicerce ele está forte e firme no Senhor, a nossa casa ela consegue enfrentar diversas tribulações. Mas para isso, onde nós devemos estar? Aos pés de Jesus. Nós precisamos ser moldados à imagem e semelhança de Cristo. E isso só ocorre quando nós olhamos para a palavra, ao entendermos quem Cristo é e quem nós somos. É engraçado que a Bíblia, ela funciona para nós como a nossa única regra de fé e prática, é claro, mas ela funciona para nós como uma janela, fazendo-nos olhar adiante. Ela abre o nosso campo de visão e nos faz enxergar a Cristo. Entretanto, a Bíblia também funciona para nós como um espelho, porque a partir dela nós sabemos quem nós somos. E grava isso, a nossa identidade, ela está totalmente interligada à identidade de Cristo. Para saber quem eu sou, primeiro eu preciso saber quem Cristo é. Onde que eu acho a respeito de Cristo? Bíblia Sagrada. Nós precisamos ouvir os ensinamentos de Jesus, e Maria, ela fez isso e ela fez isso de forma correta. E quando vai falar sobre a questão do porquê que ela está ali,
a gente vai ver que ela está ali justamente porque ela vai ouvir-lhe e vai ouvir-lhe os ensinamentos. E aqui tem uma questão muito interessante que a gente cantou sobre isso. Na música Eu Te Busco, eu esqueci a letra agora, mas fala que nada pode me impedir, né? Nada vai me impedir, eu vou te seguir. Para Maria havia um impedimento cultural aqui. As mulheres naquela época eram consideradas pessoas que não possuíam nem alma. Elas não tinham acesso, por exemplo, às classes onde as pessoas que ensinavam faziam os ensinamentos sobre Jesus. Elas não tinham acesso aos momentos, por exemplo, de culto. Elas tinham um momento reservado, mas não podiam estar ali junto ao povo. A mulher era subjugada, ela não podia ter um mestre, ela não podia ter um rabi, quem dirá um rabone. Mas por que Maria ela se assenta aos pés do Senhor? Porque ela está cantando, eu te busco. Nada vai me impedir. Eu vou seguir o Senhor. O contexto cultural não barra Maria. Pelo contrário, Maria perpassa esse conflito cultural e fala, não, o Senhor é o meu mestre e eu vou me sentar e vou aprender sobre ele. Isso fica mais claro quando, por exemplo, nós vemos um relato de Paulo em Atos 22. Vai falar para nós, ele fala o seguinte, eu sou judeu, eu nasci em Tarso de Cilícia, mas criei-me nessa cidade aqui, fui instruído aos pés de Gamaliel. Ou seja, estar aos pés de alguém era ser instruído por eles. Então, quando Lucas relata que Maria estava aos pés do Senhor, ele está relatando, Maria tinha como rabi o próprio Cristo. Agora eu te pergunto, imagine os primeiros leitores, aqueles que estavam nesse contexto, lendo isso. Para nós, a grande questão desse texto é o conflito entre as duas irmãs. Mas para as pessoas que leram esse versículo, os primeiros leitores, o que chamava muito a atenção deles era o fato de Maria estar ouvindo os ensinamentos de um mestre. Pergunta. Você já escutou falar que o cristianismo ele é machista? Creio que todos, né? A cena que nós acabamos de relatar, parece machista para você? Jesus ele perpassa todas as barreiras culturais que diziam que as mulheres não eram importantes. E faz com que elas estivessem aos pés dele. A primeira missionária que esse mundo já conheceu foi uma mulher. Maria, uma outra Maria. Mas foi ela a primeira pessoa a levar as boas novas de Cristo a todos. Repita essa pergunta para você agora. Você considera o evangelho machista? Maria, ela foi uma mulher serva, uma mulher que estudava com o próprio Cristo, uma mulher que ouvia-lhes os ensinamentos. Mas esse contexto de calmaria que Maria passava para nós, ele é justamente colocado agora em um contexto de agitação. Parece que Lucas deixa um pouquinho Maria de fora e agora ele começa a relatar a outra irmã, Marta. E Marta era diferente, porque Marta, ela agitava-se de um lado para o outro, conforme diz o versículo 40. E ela estava ocupada em muitos serviços. Antes de nós entrarmos em Marta, algo tem que ficar muito claro para o nosso entendimento. Jesus amava Marta. Nós temos a grande questão de falar assim, não, Jesus amava mais Maria, porque Jesus se compadecia mais de Maria. Jesus estava mais com Maria. Não, Jesus amava tanto Maria, também Marta. Hebreus, capítulo 12, se eu não me engano, diz para nós que... Bota para mim, por favor, na tela, que eu não estou achando aqui na minha... O texto de Hebreus. Mas enfim, vai falar que o Senhor ele disciplina aquele a quem ele ama. Então a disciplina do Senhor só vem a nós a partir do momento que ele nos ama e nos faz filhos dele. Ou seja, o Senhor ele exorta Marta aqui, nós vamos ver que há uma exortação do Senhor, porque ele ama Marta. Ele tem Marta como filha, ele tem Marta como amiga. E aqui, agora, ele a exorta. E dá uma exortação que para nós é muito, muito relevante. Eu quero que você também se coloque no lugar de Marta. Observe, por favor, o que diz o verso
40. Fala que Marta ela se agitava de um lado para o outro, ela estava ocupada em muitos serviços. Agitada aqui significa separar, afastar, distrair. Pensa comigo, você está em sua casa e a sua visita, sabe quem é? É o seu próprio Senhor. Jesus está em sua casa. E Jesus traz consigo várias pessoas, ele traz os discípulos dele todos. E agora você está recebendo o Senhor, você tem que preparar comida para Ele e para todos os outros, você tem que arrumar a casa, você tem que cuidar de tudo isso. Imagine como Marta fica nisso tudo. Uma outra questão que era comum e era culturalmente aceito que a mulher recebesse bem o seu visitante. Então Marta, que ela está falando, não, a cultura fala que eu preciso receber bem o Senhor. E assim eu farei com diligência. Então ela vai, ela começa a se ocupar, ela começa a se distrair. Marta, Jesus está aqui, mas você está distraída. Você está totalmente agitada e você corre de um lado para o outro. E você está ocupada em muitos serviços. E essa atitude de agitação de Marta aqui, ela traz para nós uma indagação dela. Ela se dirige ao Senhor. Ela não se dirige ao Senhor como alguém quietinha, como Maria que estava sentadinha, quietava-se. Não. Marta não. Marta ela chega e fala, Senhor, não te importas que essa minha irmã aí, ó, está sentada sem fazer nada, enquanto eu estou totalmente agitada. E ela aqui pressupôs que Jesus vai concordar com ela e fala assim, ó, então ordena para ela, por favor, para ela vir me ajudar. Quem tem irmão aqui sabe o que eu estou falando, né? Quando sua mãe pede para você fazer um negócio e seu irmão está lá sentado. Eita. Você não está vendo que esse daí, seu filho, nem fala que é meu irmão mais, né? Seu filho está aí sentado enquanto eu estou aqui trabalhando, manda que ele venha me ajudar também. Quem nunca, né, gente? Quem nunca? A mãe até já olhou para o lado, não foi? Quem nunca fez isso? Marta assim o faz. Porque Marta entende que a prioridade ali naquele momento é servir. Ela precisa servir com o máximo de afinco possível. Então ela olha para o Senhor e fala, Senhor, você não está se importando com o que está acontecendo? Por favor, ordena para essa mulher, para essa querida aí, que tem trabalho a ser feito. E ela precisa me ajudar. Essa agitação de Marta faz com que ela se frustre e com que ela peque perante o Senhor. Marta, ela extravasa a sua frustração. E ela não extravasa a frustração diretamente para Maria, mas para o próprio Jesus. Ela não pergunta para o Senhor, Senhor, o que tu acha disso? Sinceramente. Porque a minha irmã está sentada sem fazer nada. O Senhor não reclamou para com ela. Isso na visão do Senhor está certo? Se fosse uma pergunta sincera, tudo bem. Mas Marta, não, ela já pressupôs a preferência do Senhor. Caiu do cavalo, né? Porque a resposta foi totalmente inesperada para ela. Sua frustração levou a julgar erroneamente o comportamento de Maria. E também a tolerância do Senhor ao que ela considerava uma negligência da irmã. Duas irmãs. Duas atitudes diferentes. Uma quedou-se, assentou-se e escutou os ensinamentos do Senhor. A outra, no entanto, agitava-se, querendo fazer o quê? Servir ao Senhor. A grande questão do texto, meus irmãos, não é o fato do Senhor estar falando para não sermos produtivos. Pelo contrário, o Senhor quer que sejamos produtivos. Tanto é que Ele imputa sobre nós várias responsabilidades. Mateus 28 fala sobre uma grande comissão. Nós agora fomos comissionados para pregar às nações. Nós somos comissionados a levar o Evangelho a toda criatura. O que é isso? Ação. Ação de produzir novos discípulos para o Senhor. Nós somos chamados também a zelar pela igreja, a zelar uns pelos outros, a cuidar uns dos outros. Isso é serviço, isso é produtividade. O enfoque aqui não é se é ser produtivo ou não. Mas onde a produtividade tem estado no seu coração? Ao ler esses textos, essas duas atitudes, você provavelmente se assemelhou a uma delas, né? Confessando o meu pecado, eu sou muito mais tendente ao lado da Marta.
Eu sou uma pessoa extremamente agitada. E quando eu estou na frente de algo, eu tenho a tendência de querer fazer tudo perfeito. E a gente entende que o perfeccionismo é uma qualidade, né? Nossa, eu sou muito perfeccionista. Será que é uma qualidade? Será que isso tem feito com que eu glorifique ao Senhor? Ou que eu me afaste dele, tendo uma visão errônea sobre mim? Nós conseguimos fazer algo perfeito, sendo imperfeitos como somos? Mas eu quero levar vocês a entender qual que é o diagnóstico do próprio Senhor. O que Jesus fala a respeito dessas duas atitudes? E a gente vai observar isso no versículo 41. O versículo 41, Estevinho, é agora que vai aparecer Hebreus 12. Por isso, foi um erro meu, não foi de vocês, não. Hebreus 12 vai falar para nós: pois o Senhor disciplina quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Agora a gente vai ver uma exortação de Jesus a Marta. Mas encare essa exortação como amor. E se você, assim como Marta, tem se agitado de um lado para o outro, entenda que essa exortação também chega ao seu coração nesta noite. Mas antes de falar e de repreender Marta, o Senhor a chama pelo nome. Marta, Marta. Não só uma vez, mas duas vezes. Usar o nome duas vezes nos testamentos é um sinal de cuidado e de amor. Nós vemos isso, por exemplo, no chamado de Paulo, quando ainda era Saulo. Então o Senhor chama: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem nunca ouviu a musiquinha de Samuel? Samuel, Samuel, Deus te chama lá do céu. Não é que a música que bota dois Samuels, é a própria escritura. Samuel, Samuel. Jerusalém, Jerusalém, como diz Lucas 15. Simão, Simão, como diz Lucas 22. Então, o fato de chamar o nome da pessoa por duas vezes expressa cuidado e amor. O pastor chama a ovelha pelo nome. Essa ovelha reconhece a voz do seu pastor e o segue. Um relato lindo disso está quando o Senhor é ressurreto. Maria está ali também o quê? Agitada, procurando onde está o corpo do Senhor. Quando o Senhor aparece a ela, ela pensa que ele era um jardineiro, não é isso? Quando que ela entende que aquele era o Senhor? Quando ele a chama pelo nome. Maria. Qual que é a expressão de Maria? Rabone. Ele não era um jardineiro. Ele era o próprio Senhor ressurreto. Da mesma forma, o Senhor faz o uso dos dois nomes aqui. Marta, Marta. E aqui ele está cuidando e demonstrando o seu amor para Marta. E aqui o pastor Josias Moura de Menezes vai falar que a repreensão do Senhor é pelo ativismo. Alguém já ouviu essa palavra? Eu já fui acusado de ativismo, tá? E era mesmo. Uma vez meu pastor me exortou por conta disso. Um abraço para o meu pastor. E ele vai falar o seguinte: Marta, ele era do tipo hospedeira, dinâmica e ativista. Porém, um ativista, ele peca pela pressa, ele vive sobre a pressão do tempo e ele é escravo da tirania do urgente. Tudo é urgente. Tudo precisa ser feito aqui e agora. E se eu não faço isso, algo toma conta do meu ser para eu fazê-lo. E o ativismo é uma doença cultural, porque implica em várias questões: ansiedade, quadros de depressão, estresse, a desculpa da falta de tempo, da falta de disponibilidade. Você já parou para pensar se realmente todas as vezes que você falta à igreja é porque não teve tempo para você? Ou quando você deixa de fazer, por exemplo, a sua devocional. Será que é porque você não teve tempo de fazer? Ou será o ativismo tomando conta da sua vida? Mas essa é a repreensão do Senhor. Ele diz no verso 41, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. O Senhor não define muitas coisas aqui. E aqui é muito engraçado porque parece que nós somos incluídos no texto que Lucas fala. É como se essa exortação chegasse até você agora. É como se você andasse inquieto com muitas coisas e aí você vai entender quais coisas são essas. Quais coisas que fazem com que você ande totalmente ocupado e usurpe o tempo que era para dar ao Senhor? Quais são as coisas que têm tido a primazia do seu coração? Quais são as coisas que você passa a maioria do seu tempo fazendo?
Quando eu cheguei ao seminário, nós ganhamos uns livrinhos sobre chamado. E um desses livros falava sobre um perigo muito grande que nós temos. Porque por muitas vezes eu estou lendo a Bíblia, eu estou estudando, eu estou interpretando, eu estou fazendo um trabalho porque a minha faculdade é sobre isso. Então eu faço isso constantemente. Mas esse livro me chamou a atenção de uma coisa que eu falei, é isso. Muitas vezes eu faço para cumprir tarefa por conta da minha faculdade. Mas não a faço como uma entrega e um deleite em Cristo. Da mesma forma somos nós. Muitas vezes as nossas ocupações são com a igreja. Muitas vezes as nossas ocupações são boas, em dar um futuro melhor para os nossos filhos a partir do trabalho, em corrermos atrás de ganhar o dinheiro do sustento das nossas casas. Mas tudo que roube a primazia do Senhor em nossos corações, em nosso tempo, é pecaminoso a Ele. Talvez para os adolescentes seja o uso do celular, né? Ou quem sabe, o ficar todo momento assistindo séries, ou algumas outras coisas. Já vi que um olhou para o outro, né? Recebeu. Mas de fato, queridos, em todas as fases da nossa vida, tem coisas que tentam usurpar o nosso tempo. Se você está na faculdade, provavelmente é seu TCC. Ou um trabalho que você tem que entregar. Se você está trabalhando, provavelmente é uma promoção que você tem que fazer, que você tem que conseguir. Ou a ânsia de ganhar mais. Se você está prestes a casar, com certeza é o casamento. Traz consigo diversas coisas para serem vistas, né? É justamente esse o diagnóstico do Senhor. Marta encontra-se de uma maneira ativista. E no verso 42, ele faz com que Marta, ela reflita as suas prioridades. Ele fala assim, ó, você está ocupada com muitas coisas. Entretanto, o verso 42 começa dizendo, pouco é necessário, ou menos uma só coisa. Olhando o texto até aqui, você consegue entender que coisa é essa que é necessária? Marta, ela se ocupava com muitas coisas, queridos. Uma só coisa era necessária. Sabe quem escolheu essa coisa? Maria. Maria escolheu a boa parte. O seu trabalho, ele vai estar na sua vida por 40, 50, 60 anos. Mas ele vai passar. Ou o Senhor te levará, ou a aposentadoria chegará. A sua faculdade vai durar 6, se você não usar tanto a sua inteligência, 7, 8, 9. Seu colégio também vai passar, meninos. Por mais que vocês pensem que não. Tudo passa. Mas o Senhor, Ele passa? Não. O Senhor, Ele é eterno, né? As implicações do meu relacionamento com Cristo, eles não implicam apenas nessa terra, mas eles perpassam e chegam à eternidade. A grande questão é quantos momentos da sua vida você tem se preocupado com coisas terrenas, coisas passageiras, em detrimento das coisas celestiais. Quantos tesouros vocês têm buscado aqui na terra, em detrimento dos tesouros dos céus? Quando nós fazemos essa análise, meus irmãos, todos nós vamos nos encontrarmos como Martas. Todos nós nos encontraremos como pessoas que muitas vezes têm usurpado o tempo precioso que deveríamos dar ao Senhor, ao fazer várias outras coisas. Maria não. Maria, ela entendeu o que era a boa parte. Maria, ela entendeu o que naquele momento era prioridade para a vida dela. E olha que interessante. Os meninos da classe de catecúmenos vão gostar aqui, ó. Maria, pois, ela escolheu a boa parte. E o que o Senhor fala? Marta, essa parte não lhe será tirada. Maria, ela entendeu através do Espírito Santo que o lugar dela era aos pés do Senhor. E esse lugar nunca mais será tirado dela. O Senhor estava prestes a morrer, ressuscitar e ser assunto aos céus. Entretanto, Ele prometeu a Maria, a Marta e a nós, o Espírito Santo, que estará conosco todos os dias da nossa vida. E também nos prometeu que um dia
Ele voltará e nos levará consigo. A boa parte que Maria escolheu, ela permanece até a volta do Senhor Jesus Cristo, até a eternidade. Uma vez que o Senhor nos concedeu a oportunidade de assentarmos junto a Ele e ouvir-lhe os ensinamentos, nunca mais nós seremos tirados. Por isso que nós entendemos que uma vez salvos, salvos para sempre. Interessante, né? Jesus elogia Maria aqui. Ao contrário do que Marta esperava, há um elogio a Maria. Maria escolheu a boa parte. O que nós temos escolhido? Duas aplicações para vocês aqui. Primeira, a vida com Jesus é mais importante do que o trabalho para Jesus. Nós somos chamados a trabalhar. Entenda isso. Você é chamado para produzir. Você é chamado para trabalhar. Entretanto, antes de nós fazermos isso, nós precisamos dedicar-se à oração, a entregar do Senhor e aprender mais sobre Ele. Nós devemos entender que antes de nós iluminarmos, que a nossa função enquanto luz, antes de nós salgarmos, nós precisamos aprender como ser sal e luz neste mundo. Como que aprendemos isso? Aos pés do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes nós queremos mudar o mundo, né? Principalmente adolescente. Eu adolescente, cara, eu queria mudar tudo ao meu redor, sabe? Para mim tudo estava errado, eu queria mudar tudo. Eu pensava que eu chegaria na minha escola e eu mudaria a forma de pensar de todo mundo. Você pode pensar que você vai chegar no seu trabalho e vai mudar tudo. Você vai chegar na igreja que está fadada ao fracasso e vai mudar tudo. Entretanto, nós muitas vezes queremos mudar o outro e esquecemos que nós temos que passar pela mudança, né? Todos os dias da nossa vida é um chamado a nos parecermos mais com Cristo. E nós só faremos isso aos pés do Senhor. Não troque, preste atenção nisso aqui. Não troque o seu momento devocional por nada nessa vida. Entenda que tu precisas colocar-te aos pés de Cristo primeiro do que tudo o que ocorre em ti. Nós não somos chamados para sermos crentes domingueiros. A Bíblia fala que o Senhor nos abriu um reto e vivo caminho. E nós precisamos fazer uso deste caminho. O Senhor está disponível a você todos os dias. Basta você sentar-se aos pés, sobre os pés dele e ouvir os ensinamentos. Nós não podemos chamar Jesus para tomar um açaí, né? Ou chamar ele para, sei lá, comer uma pizza. Mas nós temos a palavra do Senhor disponível a nós em todos os momentos. Aprove ao Senhor revelar-se a nós através da palavra dele. E nós a temos disponíveis, irmãos. Vocês têm ela disponível fisicamente. Vocês podem ter ela no seu celular. Vocês podem ter ela no seu iPad, em todos os lugares. O que faz com que você não faça uso dela todos os dias. O que faz com que você tenha trocado esse deleite da palavra do Senhor por outras coisas. Quando o documento de Westminster, a confissão maior de Westminster vai trazer para nós o nosso fim principal, o nosso objetivo principal, o que ele vai falar? Glorifique ao Senhor. Glorificar ao Senhor é o nosso fim principal. Mas há uma segunda parte. Alegre-se nele para sempre. Nós devemos ter esse momento com o Senhor de intimidade como uma alegria, queridos. Os nossos pais reformadores, aqueles que fundaram e ecoaram a reforma protestante, passavam 6, 8 horas em oração. Nós não conseguimos passar 2 minutos. O que tem acontecido conosco, queridos? E não sentimos prazer de levar ao Senhor as nossas angústias, nossas petições e receber dele a paz que excede todo entendimento. O mundo busca por paz e você tem essa paz disponível. Por que você não tem feito uso dela? Por que você não tem passado tempo com o Senhor? É o grande questionamento. E em segundo lugar, e para encerrarmos, tenha o coração de Marta e tenha a atitude de Maria. Tenha o coração disposto a servir. Você é chamado a servir a nós enquanto povo do Senhor, mas você também é chamado a servir o próprio Senhor. Mas sempre tenha o coração de Maria, em entender que o seu lugar é aos pés do Senhor. Apocalipse 2 vai trazer para nós a carta à igreja de Éfeso.
muito conhecido. E vai falar para nós o seguinte, que o Senhor conhece as obras daquela igreja. O Senhor sabe que... O Senhor conhece o labor dela, a perseverança. O Senhor sabe que elas não podem suportar homens maus, pelo contrário, elas entendem a palavra e elas provam todos os homens que chegam até a sua congregação. Ela tem suportado as provas por causa do nome do Senhor. E ela não tem deixado se esmorecer. E aí você pensa, nossa, a igreja de Éfeso está muito boa. Versículo 4 de Apocalipse 2. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Eu lembro de quando o Senhor me encontrou. E quando o Senhor me encontrou, eu amava passar tempo com Ele. Amava. No meu Instagram tem um texto que eu escrevi sobre a minha Bíblia. E eu falo que eu ganhei uma Bíblia quando eu era muito novo, né? Sou neto de pastor, minha mãe, discípula de Cristo. Meu pai agora, graças a Deus, também o é. E eu ganhava aquela Bíblia cheia de imagens, né? Muito colorida. E eu falava, minha Bíblia era muito colorida e eu amava passar tempo com ela. Quando eu cheguei à adolescência, ao contrário disso, a Bíblia ela perdeu aquelas cores e parece que ela virou todas várias frases, né? Não tinha mais imagens. E eu tinha perdido o gosto por ela. Perdi totalmente. E eu a coloquei na minha estante e ela começou a pegar pó, poeira. Eu nem lembrava mais dela. Mas quando o Senhor me encontrou, a primeira coisa que eu fiz foi tirá-la da minha estante, abraçá-la e falar, eu quero passar tempo com você. Tirei o pó dela e me deleitava com ela. E aí esse texto eu escrevi justamente nesse momento, e eu falava assim, e agora, aquela Bíblia, aquela preto e branco, ela cada dia se torna mais parecida com a Bíblia da minha infância. A diferença é que agora eu escolho a cor, e fazendo referência ao marca-texto, porque eu marcava tudo, porque eu achava tudo muito importante. Mas esse texto, mesmo convertido, mesmo o Senhor tendo me encontrado, em alguns momentos ele perde o sentido, porque eu perco também o prazer em meditar na lei do Senhor, porque eu sou humano como vocês. Entretanto, nós somos chamados a lembrar-nos, eu sou chamado a lembrar daquele momento, você também é, de quando a maior alegria da minha vida era passar tempo com o meu Senhor, era orar a Ele, entregar a Ele as minhas ansiedades, entregar a Ele a vida dos meus amigos, dos meus colegas, dos meus pais, entregar a minha vida a Ele. E quando eu acabava a oração, eu entendia que nele eu estava seguro. Seguro eu estava nos braços daquele que me encontrou. Da mesma forma somos nós. Somos chamados a lembrar-nos das benesses em ter uma vida aos pés do Senhor. Meu irmão, se você perdeu isso, lembra do seu primeiro amor. Lembra daquele momento onde a sua maior desejo era estar com o Senhor. Volte àquele momento e tenha uma vida aos pés do Senhor. Mas nunca se esqueça, o sirva de todo o coração. Produza para o Senhor. Entretanto, essa produção precisa ocorrer aos pés dele. Tenha o coração de Marta e a atitude de Maria. Deus os abençoe.